A paz do Senhor, meus irmãos. Continuando a nossa leitura, hoje no livro de Jó, a partir do capítulo 13. Eis que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu o sei. Não vos sou inferior, mas eu falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Quem dera que vos calasseis de todo, pois isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa, escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura, por Deus falareis perversidade e por ele falareis mentiras? Fareis acepção da sua pessoa? Contendarei por Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasses? Ou zombaríeis dele como se zomba de algum homem? Certamente vos repreenderá se em oculto fizerdes acepção de pessoas. Porventura não vos espantará a sua alteza e não cairá sobre vós o seu terror? As vossas memórias são como provérbios de cinza, as vossas defesas como defesas de lodo. Calai-vos perante mim e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Por que razão tomarei eu a minha carne com os meus dentes e porei a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também ele será a minha salvação, porém o hipócrita não virá perante ele. Ouvi com atenção as minhas palavras e com os vossos ouvidos a minha declaração. Eis que já tenho ordenado a minha causa e eu serei achado justo. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito. Duas coisas somente não façais para comigo, então não me esconderei do teu rosto. Desvia a tua mão para longe de mim e não me espante o teu terror. Chama, pois, e eu responderei, ou eu falarei e tu me responderás. Quantas culpas o pecado eu tenho? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Porque escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Porventura acossarás uma folha arrebatada pelo vento e perseguirás o restolho seco? Porque escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade? Também põe os meus pés no tronco, e observas todos os meus caminhos, e marcas os sinais dos meus pés, e ele consome como podridão, como roupa a qual rói atrás. Capítulo 14. O homem nascido de mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como uma flor e murcha, foge também como sombra e não permanece. E sobre ele tal abres os teus olhos e a mim me fazes entrar o juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos meus meses, e tu lhe pusesses limites e não passará além deles. Desvia-te dele para que tenha repouso, até que como assalariado tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. E se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Porém morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está ele? Como águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco. Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem despertará do seu sono. Quem me dera que me escondesses na sepultura, e me ocultasses até que a tua ira se fosse, e me pusesses um limite, e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os dias do meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e eu te responderia, e terias afeto a obra de tuas mãos. Mas agora contas os meus passos, porventura não vigias sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco, e amontoas as minhas iniquidades. E na verdade, caindo a montanha desfaz-se, e a rocha se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, e as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Tu para sempre prevaleces contra ele, e ele passa. Mudas o seu rosto e o despedes. Os seus filhos recebem honra sem que ele saiba. São humilhados sem que ele o perceba. Mas a sua carne neles tem dores, e a sua alma nele lamenta.
capítulo 15. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Porventura proferirá o sábio vã sabedoria? Encherá do vento oriental o seu ventre, arguindo com palavras que de nada servem e com razões de que nada aproveita? E tu tens feitos vão o temor, diminuis os rogos diante de Deus, porque a tua boca declara a tua iniquidade e tu recolhes a língua dos astutos. A tua boca te condena e não eu, os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Ou foste formado antes dos outeiros? Ou ouviste o secreto, o conselho de Deus a ti só limitasse a sabedoria? Que sabes tu que não nós sabemos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós escarnecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e da suave palavra que te dirigimos? Por que te arrebata o teu coração e por que piscam os teus olhos? Para virares contra Deus o teu espírito e deixares sair tais palavras da tua boca? Que é o homem para que seja puro, o que nasce de mulher para ser justo? Eis que ele não confia nos santos, e nem os céus são puros aos teus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como água? Escuta-me, mostrar-te-ei, o que tenho visto te contarei. O que sábios anunciam vindo de seus pais e não ocultaram, aos quais somente se dera a terra, e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o ímpio é atormentado e se reserva para o tirano um certo número de anos. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos, até na paz lhe sobrevém o assolador. Não crê que tornará das trevas, mas que o espera a espada. Anda vagueando por pão, dizendo onde está? Bem sabe que já o dia das trevas lhe está preparado à mão. Assombra-no a angústia e a tribulação, prevalecem contra ele como o rei preparado para a peleja. Porque estendeu a sua mão contra Deus e contra o Todo-Poderoso se embraveceu. Arremete contra ele com a dura cerviz e contra os pontos grossos dos seus escudos. Porquanto cobriu o seu rosto com a sua gordura e criou gordura nos lombos, e habitou em cidades assoladas, em casas em que ninguém morava, que estavam a ponto de fazer-se montões de ruínas. Não se enriquecerá, nem subsistirá a sua fazenda, nem se estenderão pela terra as suas possessões. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus renovos, e ao sopro da sua boca desaparecerá. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Antes do seu dia ele se consumará, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá suas uvas verdes como as da vide, e deixará cair a sua flor como a oliveira. Porque a congregação dos hipócritas se fará estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem a malícia e dão à luz iniquidade, e o seu ventre prepara enganos. Capítulo 16. Então respondeu Jó dizendo: Tenho ouvido muitas coisas como essas. Todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim essas palavras de vento? O que te irrita para mim responderes? Falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma, ou amontoaria palavras contra vós e menearia contra vós a minha cabeça? Antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Se eu falar, a minha dor não cessa, e calando o meu, qual é o meu alívio? Na verdade, agora ele me tem feito fatigado, tu assolaste toda a minha companhia. Testemunha disto é que já me fizeste enrugado, e a minha magreza já se levanta contra mim, e no meu rosto testifica contra mim. Na sua ira me despedaçou, e ele me perseguiu, rangeu os seus dentes contra mim, aguça o meu adversário os seus olhos contra mim. Abrem a sua boca contra mim, com desprezo me feriram nos queixos, e contra mim se ajuntam todos. Entrega-me, Deus, ao perverso, e nas suas mãos dos ímpios me faz cair. Descansado está eu, porém ele me quebrantou, e pegou-me pela cerviz e me despedaçou, também me pôs por seu alvo. Cercaram-me os seus flecheiros, atravessaram-me os rins e não me poupa, e o meu fel derrama sobre a terra. Fere-me com ferimento sobre ferimento,
arremete contra mim como um valente. Cozi sobre a minha pele o cilício e revolvi a minha cabeça no pó. O meu rosto está todo avermelhado de chorar, e as minhas pálpebras está à sombra da morte. Apesar de não haver violência nas minhas mãos e de ser pura a minha oração. Ah, terra, não cubras o meu sangue e não haja lugar para ocultar o meu clamor. Eis que também agora minha testemunha está no céu, e nas alturas o meu testemunho está. Os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o homem pelo seu próximo. Porque decorridos poucos anos eu seguirei o meu caminho por onde não tornarei. Capítulo 17. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Deveras estou cercado de zombadores, e os meus olhos contemplam as suas provações. Promete agora e me dá um fiador para contigo. Quem há que me dê a mão? Porque aos seus corações encobristes o entendimento, por isso não os exaltarás. O que denuncia os seus amigos a fim de serem despojados, também os olhos de seus filhos desfalecerão. Porém, a mim me pôs um provérbio dos povos, de modo que me tornei uma abominação para eles. Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como sombra. Os retos pasmarão disto, e o inocente se levantará contra o hipócrita. E o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Mas, na verdade, tornai todos vós, e vinde, porque sábio nenhum acharei entre vós. Os meus dias passaram, e malograram os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Trocaram a noite em dia, a luz está perto do fim por causa das trevas. Se eu esperar, a sepultura será minha casa, nas trevas estenderei minha cama. A corrupção clamo, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois a minha mãe e a minha irmã. Onde, pois, estaria agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? As barras da sepultura descerão quando juntamente no pó teremos descanso. Capítulo 18. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando poreis fim às palavras? Considerai bem, e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos? Ó tu, que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a chama do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre eles se apagará. Os seus passos firmes se estreitarão, e o seu próprio conselho o derrubará. Porque seus próprios pés é lançado na rede, e andará nos fios enredados. O laço apanhará pelo calcanhar, e a armadilha o prenderá. Está escondida debaixo da terra uma corda, e uma armadilha na vereda. Os assombros o espantarão de todos os lados, e o perseguirão a cada passo. Será faminto o seu vigor, e a destruição está pronta ao seu lado. Serão devorados os membros do seu corpo, sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. A sua confiança será arrancada da sua tenda, e isto fará caminhar para o rei dos terrores. Morará na sua mesma tenda o que não lhe pertence, espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo se secarão as suas raízes, e por cima serão cortados os seus ramos. Da luz o lançarão nas trevas, e afugentá-lo-ão do mundo. Não terá filho nem neto entre o teu povo, e nem quem lhe suceda nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os do ocidente, assim como se espantarão os do oriente. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o lugar de quem não conhece a Deus. Amém, meus irmãos. Então, até aqui a leitura do dia de hoje. A gente vê aí que os amigos de Jó ali falam, e a defesa dele, né? Que ele mesmo assim, né, clama a Deus, mesmo assim glorifica a Deus, mesmo passando por todas essas adversidades. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor a todos, Deus abençoe a cada um nesse fim de semana, e até amanhã.